Entre, Jonathan. Então, como está indo o nosso plano? Ótimo. O tamanho do mercado é de 80 trilhões de dólares. Podemos facilmente dobrar nosso valor nos próximos 10 anos. Não esperava menos do próximo líder da Blackstone. O que quer dizer, Stephen? Tenho 77 anos, Jonathan. Já vivi minha vida. Você sabe que é o único em quem confio para assumir quando eu me for. Vamos ver sobre isso. Nascido em 1947, Stephen Schwarzman foi criado em um subúrbio de classe média na Filadélfia. A família dele personifica o sonho americano. Eles trabalham muito, valorizam o tempo e têm um pequeno negócio de artigos de linho. Joseph e Arlene Schwarzman estão felizes com o que têm. Eles ganham o bastante para colocar os filhos em bom colégio, viajar todo ano nas férias e ter alguns luxos ocasionalmente. Para eles, esse estilo de vida simboliza o sucesso pelo qual sempre lutaram. Mas por outro lado, Stephen discorda dentro da casa dos Schwarzman. Para ele, a definição de sucesso tem um significado totalmente diferente. Ele não busca uma vida confortável e um tanto medíocre como a dos pais. Os sonhos dele vão muito além disso. Fui até meu pai e falei, pai, tem muita gente aqui, por que não levamos a loja para o país todo? E eu achei que era uma coisa óbvia. E ele olhou para mim e falou, Steve, eu não quero fazer isso. E eu disse, pai, por que não quer? Por que você não quer fazer isso? E ele disse, porque eu estou feliz. Determinado e inquieto, Stephen se destaca nos estudos durante todos os anos escolares. Ele não só tem determinação, mas também é extremamente talentoso. Os anos passam e ele se forma no topo da sua turma. Suas ótimas notas e reputação o levam à Universidade de Yale, onde se forma em ciências sociais. Que era algo novo na época que incluía psicologia, sociologia, antropologia e biologia, que é realmente, basicamente o estudo do ser humano. Por que eles pensam o que pensam? Por que agem da maneira que agem? E, você estudava a partir dessas 4 disciplinas. Após 4 anos de estudos intensos, ele está de volta à cerimônia de formatura com uma medalha de honra presa ao peito. Apesar do sucesso acadêmico aos 22 anos, algo incomoda Stephen. Um simples diploma de graduação não é suficiente para satisfazer sua visão. Ele quer começar a ganhar milhões em breve. Ele troca a Harvard Business School por um mestrado em administração de empresas e é aceito imediatamente em Harvard. O sucesso é inevitável. Stephen prospera novamente, mas há uma outra coisa que o diferencia de todos os outros gênios da sua turma. Durante o mestrado, Stephen cria um clube de investimentos gerido por estudantes. Ele imediatamente gera retornos incríveis e surpreende até mesmo os professores mais experientes. Schwarzman não é só um gênio acadêmico, mas também sabe executar ideias de negócios com precisão. Uma habilidade que um dia fará dele um dos líderes mais poderosos do mundo. E como você chega ao reconhecimento de padrões? Primeiro você precisa entender os padrões e as mudanças que estão acontecendo. E isso é, de certa forma, algo observacional. Você pode chamar isso de dados ou pode simplesmente chamar de ouvir coisas incomuns que as pessoas estão dizendo e que não disseram antes. Após 2 anos em Harvard, Schwarzman se forma entre os 5% melhores da sua turma como um bolsista Baker. Ele se destacou no programa de negócios mais competitivo e agora está pronto para conquistar o mundo das finanças, como acontece com os 10% melhores formandos desses programas de prestígio. Assim que ele se formar, as empresas de Wall Street estarão todas de olho nele, porque toda companhia quer e precisa de um talento como Stephen. Então, em 1972, apenas alguns meses após a formatura, Schwarzman consegue um cobiçado emprego no Lehman Brothers, o auge do banco de investimentos. Naquela época, foi a primeira vez que a minha turma
em 1972, foi a primeira turma de mestres em administração de empresas que foi para o Lehman Brothers. Então, havia muito poucas pessoas lá e muitos negócios acontecendo, então achei que era um ótimo lugar, porque tínhamos uma proporção de apenas um sócio para um associado, então você tinha que fazer de tudo, porque os sócios não gostavam de fazer muita coisa, então foi uma experiência de aprendizado forçada. Dentro dos corredores sagrados do Lehman, Schwartzman prospera mais uma vez. Ele começa como analista júnior e rapidamente sobe de cargo com uma confiança e convicção únicas. Aos 31 anos, 6 após, Schwartzman vira chefe de fusões e aquisições do Lehman. Eu acho que banco de investimento é bem fácil. E o motivo pelo qual eu provavelmente era bom nisso é que é muito fácil obter a base fundamental para isso. E depois disso, é antecipar o que vai acontecer, descobrir coisas novas, novos relacionamentos, resolver problemas que parecem que, as pessoas não focaram neles da maneira certa. Mas mesmo alguém como Schwartzman não está imune às injustiças da vida. Aos 38 anos, o Lehman Brothers enfrenta um problema irreversível. Assumiu muitas dívidas e tem dificuldade para cumprir requisitos de capital. Não só isso, dentro dos escritórios do Lehman, o diretor executivo e o diretor de operações da empresa têm uma discussão intensa. A empresa agora está dividida em 2 grupos e a comunicação foi perdida. Eu pensava que sabia o que fazer, mas ninguém queria. Eles não foram corajosos e por isso acabei vendendo o negócio para a companhia American Express. Desempregado, Stephen enfrenta o primeiro grande revés de sua carreira. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele se sente perdido. E eu não queria estar com as pessoas que, na minha opinião, não defenderam a organização. Era meio que uma posição moral. Então decidi sair e fazer algo com meu parceiro, que tinha sido demitido no ano anterior pela administração que entrou e acabou destruindo a empresa. Schwartzman decide que seria uma boa ideia se associar com Peter Patterson. Esse é o nome verdadeiro dele, aliás. O ex-diretor executivo e mentor da Lehman acredita que juntos podem criar algo maior que o antigo empregador. Peterson desconfia no início, mas acaba convencido, surpreendendo muitos. A dupla desafiou o sistema bancário tradicional. A ideia deles é relativamente nova no setor financeiro, uma empresa de investimentos alternativa chamada Blackstone. Nós elaboramos um bom plano estratégico para fazer trabalhos de consultoria, pagar o aluguel e entrar no ramo de aquisições, porque parecia, francamente, uma maneira bem fácil de ganhar dinheiro em meados dos anos 80. E então, a terceira parte do nosso plano estratégico era atrair pessoas muito talentosas. Os primeiros dias são difíceis, os negócios pequenos. Céticos dizem que Schwartzman e Peterson exageram. Dizem que a aposta ousada deles está destinada ao fracasso. Agora, imagine que isso não poderia acontecer hoje. 2 indivíduos, nenhum dos quais jamais havia feito um investimento, anunciaram que queriam arrecadar. A terceira maior empresa de private equity da história e muito maior do que qualquer outra primeira. Só 2 pessoas insanas achariam que teriam uma boa recepção. A dupla ignora o barulho e continua trabalhando incansavelmente, forjando alianças e cortejando investidores, negócio por negócio. A Blackstone expande e a visão de Schwartzman começa a se concretizar. O tempo passa e eles superam todos os marcos possíveis que imaginaram. O impulso deles é imparável. Após apenas 9 anos de financiamento, Blackstone conquista o maior prêmio do mundo dos negócios. Jim, vamos começar. Precisamos falar sobre isso. É o maior negócio, a maior oferta pública inicial que vimos em um bom tempo. Steve Schwartzman está abrindo o capital. Fale sobre a Blackstone. Esse é o grande negócio que todos querem. Não sei se deveriam, mas a manchete é empolgante. Acho que o público não vai resistir. Steve Schwartzman é o novo rei do mundo. Com mais de $1 trilhão em ativos sob gestão em 2023. A Blackstone não é só a empresa de private equity mais bem-sucedida do mundo hoje, mas também uma das entidades mais poderosas. Ponto final. Stephen Schwartzman deu todo o seu potencial ao mundo e agora está confortavelmente no topo do império que sempre desejou.
Como os titãs antes dele, ele deve escolher um sucessor, alguém capaz de assumir o imenso poder e responsabilidade que vem com o cargo de diretor executivo da Blackstone. Ele observa e avalia possíveis herdeiros silenciosamente. Ele quer alguém que compartilhe seus valores e entenda sua visão. Nem mesmo seus filhos são candidatos dignos de tal responsabilidade. Mas alguém chamou sua atenção desde que entrou na empresa há muitos anos. Alguém que tem o mesmo fogo nos olhos e que provou seu valor por décadas. Jonathan Gray. Como Schwartzman, Jonathan Gray nasceu em área de classe média nos subúrbios de Chicago. Seu pai, Allen, é dono de uma fábrica de automóveis que ganha pouco mais que o suficiente para sustentar a família. Gray e a irmã estudam em boa escola, vivem em casa confortável e às vezes saem de férias. Mas, ao contrário de Schwartzman, a infância de Gray de repente toma um rumo inesperado. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos, algo que acabou definindo minha juventude e me fez perceber, de forma aguda, que o chão firme pode, de repente, desaparecer. Qual foi a minha maior conquista na infância? Eu me desenvolvi mais tarde do que todas as outras crianças. Com apenas 14 anos, Gray decide trabalhar como ajudante de garçom no novo serviço de buffet de sua mãe. Ele varre o chão, limpa as mesas, tira os pratos e mantém o negócio em ordem. Ao contrário de muitos outros adolescentes, Gray não se importa que esse seja um trabalho um pouco humilhante. Em vez disso, ele vê isso como uma oportunidade incrível de ganhar dinheiro. Enquanto Gray trabalha com sua mãe, ele também frequenta o ensino médio, mas ao contrário de Schwartzman, ele não é tão motivado quando se trata da educação tradicional. Na sala de aula, eu fazia o mínimo para tirar boas notas. Muitas vezes, eu era um membro declarado da nação dos preguiçosos. Eu morria de medo de falar em público e tinha ainda mais medo de ir para a faculdade. Apesar das suas inseguranças e falta de motivação, Gray ainda tira notas razoáveis. Ele é um gênio sem propósito, mas ao se formar no ensino médio, tudo começa a mudar. No outono de 1988, ele recebe uma carta de admissão da sua primeira opção de faculdade, a Universidade da Pensilvânia. E não só isso, o propósito que ele vinha procurando chega inesperadamente ao seu quarto no dormitório. Quando cheguei à faculdade, decidi que realmente queria cursar letras. Queria ser jornalista, era o que pensava. Escrevi para o Daily Pennsylvanian. Um ano após iniciar a faculdade, notei que muitos dos meus amigos e irmãos de fraternidade gostavam de negócios. Eles estavam na Wharton, eu tinha ações e gostava de números, então optei por dupla graduação. Gray agora faz graduação dupla em inglês na Faculdade de Artes e Ciências e em Economia na Wharton Business School. Naquele ano, Gray muda completamente. Após encontrar seu propósito, ele está motivado e busca o sucesso. Após 4 anos de estudos intensos, Gray se forma nos 2 cursos com apenas 23 anos de idade. Agora ele precisa decidir, como muitos formandos antes dele. Ele precisa decidir se quer começar a trabalhar imediatamente, algo que eu também fiz, ou continuar seus estudos, por exemplo, em um programa de mestrado em administração de empresas. Ao contrário de Schwartzman, em sua época, Gray terminou os estudos. Ele acredita que já tem o que é preciso para agregar valor a qualquer empresa. Em 1992, a Blackstone estava no mercado há só 7 anos, enquanto instituições como Merrill Lynch e John Pierpont Morgan já estavam bem mais avançadas. Na época, Gray via além do ganho imediato. Ele sabe que, ao entrar para um fundo de investimento relativamente pequeno, pode agregar mais valor a longo prazo e, potencialmente, receber o maior prêmio no jogo da carreira financeira, participação societária. Depois de me formar, fui trabalhar para uma empresa de investimentos muito pequena em Nova York, a Blackstone. Comecei de baixo, preparando apresentações, fazendo cálculos e principalmente garantindo o jantar dos associados até às 7. Com muita confiança, Gray ganha a reputação de ser uma esponja para detalhes na Blackstone. Ele não consegue parar de perguntar aos superiores. Sua paixão e convicção são diferentes de qualquer outro funcionário júnior. Tive a oportunidade de conhecer o João e trabalhar com o João desde, acho que, seu segundo dia na Blackstone, quando ele tinha acabado de, você sabe, pegar uma caneta.
Acredito que a sorte influencia o sucesso de qualquer pessoa, mas no caso do João, isso é um grande exagero. Eu acho que é simplesmente puro talento. Como recompensa, apenas um ano após entrar na empresa, Gray é promovido para a divisão de imóveis. Aqui ele alcança seu potencial máximo. Aos 24 anos, ele recebe a tarefa de ser peça-chave no crescimento da divisão. Ele identifica oportunidades de investimento, estrutura negociações e supervisiona a gestão de ativos, negócio após negócio. Gray prospera e a divisão cresce. Em 2002, ele é promovido a chefe global da divisão de imóveis da Blackstone. Com apenas 32 anos de idade, Jonathan Gray já é um funcionário milionário na Blackstone. Vamos falar sobre 2 negócios seus que se tornaram dos mais conhecidos no mercado imobiliário dos Estados Unidos da América. Rubenstein se refere às aquisições históricas da Blackstone, Equity Office Properties Trust e Hilton Hotels. Em 2006, sob comando de Gray, a Blackstone adquire a Equity Office Properties por 39 bilhões de dólares. É a maior aquisição alavancada de uma empresa imobiliária da história. Em 2007, Gray vendeu o portfólio da Equity Office da Blackstone, lucrando 7 bilhões de dólares. Vendia partes separadas, como numa cesta de frutas. As uvas para uns, as bananas para outros. E era exatamente isso que a Equity Office fazia. Compramos a maior coleção de prédios comerciais dos Estados Unidos. Era como gerenciar uma loja. Na frente recebe mercadorias, nos fundos vende. E assim, em 60 dias nós acabamos vencendo o leilão. Vendemos quase 2/3 dos imóveis, quitamos nossa dívida e acabamos ficando com imóveis realmente excelentes. Usando a mesma estratégia, a Blackstone adquire a icônica rede de hotéis Hilton por 26 bilhões de dólares. Sob o comando e a estratégia de Gray, eles vendem gradualmente partes do Hilton ao longo da década seguinte. Por que a Blackstone quis comprar o Hilton em 2007? O Hilton era uma joia meio negligenciada. O Hilton era negociado na bolsa, mas não nos mesmos níveis dos concorrentes do setor. Ao ver a empresa, dissemos: uau, que imóvel incrível, aqui está o Hilton de Nova York. Ao cronometrar cuidadosamente as vendas de suas ações, Gray lidera mais uma vez um dos maiores negócios da história das finanças. Investimos mais 800 milhões de dólares no fundo do poço. Mantivemos a empresa, ela cresceu e houve uma recuperação cíclica. Por fim, abrimos o capital. Criamos 3 empresas, franquia de gestão, multipropriedade e imobiliária, gerando 14 bilhões de dólares para investidores. Então terminou bem. Não há dúvida na cabeça de Schwartzman, Gray se tornou seu funcionário mais valioso e merece ser devidamente recompensado. Em fevereiro de 2018, 26 anos após entrar na empresa, Schwartzman nomeia Gray diretor de operações e presidente da Blackstone. O diretor executivo foca nos objetivos de longo prazo, enquanto o presidente cuida das operações diárias da empresa. E você vê, dependendo do tamanho e do alcance da empresa. Esse cargo de presidente pode ser semelhante ao de diretor de operações. E às vezes você tem uma pessoa sendo presidente e diretor de operações e assim sendo membro do conselho. Apesar de aparentemente estar no topo, ainda existe mais um cargo a ser alcançado: diretor executivo ou Chief Executive Officer. Esse é o cargo que Steven Schwartzman ocupa atualmente na Blackstone. Os diretores executivos têm muitas tarefas, mas a mais importante é impulsionar a visão da empresa. Nos últimos 39 anos, Schwartzman tem feito isso pela Blackstone. Mas, aos 77 anos de idade, ele sabe que muito em breve não conseguirá lidar com o estresse que vem com o cargo de diretor executivo. Ele oferece a Jonathan a chance de liderar grandes projetos nos próximos anos, preparando-o para sua futura saída do cargo. Em setembro de 2023, Schwartzman comemora em Frankfurt, Alemanha, a abertura do novo escritório de 1.300 metros quadrados da Blackstone. Enquanto isso, Gray está em Singapura conversando com os chefes da filial sobre o que vai acontecer.
No dia seguinte, Schwartzman viaja para Paris. Ao lado dele está Gerard Herrera, presidente da Blackstone, França. Eles participam da inauguração de outro escritório de 2.600 metros quadrados. Apesar de Schwartzman encerrar sua turnê europeia de 2023 naquela noite, Gray ainda está em movimento. Agora ele está em Toronto, abrindo o primeiro escritório da Blackstone no Canadá após alguns dias em Nova York. As coisas estão acontecendo rapidamente. O plano que Gray elaborou por anos, enfim, está em andamento. Fundos como a Blackstone agora precisam focar no mercado internacional. Os investidores institucionais dos Estados Unidos já têm 25% de sua riqueza em fundos de private equity e não é provável que invistam muito mais no futuro. No exterior, a história é bem diferente. Em países como Japão, Suíça, França e Índia, investidores ricos estão dispostos a investir um total de 80 trilhões de dólares em fundos de private equity estáveis e diversificados. O mercado imobiliário europeu está muito interessante, o que provavelmente surpreende as pessoas. Mas o que está acontecendo é que as taxas de juros na Europa estavam realmente negativas. Antes era possível pegar dinheiro emprestado a um custo baixo, mas agora esse custo subiu 500 ou 600 pontos base. Então, as pessoas que usam dívida para manter seus portfólios realmente estão enfrentando dificuldades. Existe uma diferença substancial no mercado internacional. Gray e Schwartzman vão garantir que isso seja aproveitado com $1 trilhão em ativos sob gestão em 2024. Ele prevê que a Blackstone pode pelo menos dobrar esse valor nos próximos anos se a ofensiva internacional for bem sucedida. Mas a jornada será difícil para acessar a riqueza dos investidores globais. É necessária uma expansão agressiva dos escritórios da Blackstone fora dos Estados Unidos. Não só isso, mas a empresa obviamente também precisa estudar extensivamente os setores de crescimento onde a atividade está se expandindo em países estrangeiros. De acordo com a análise de Gregório, infraestrutura, logística e comércio eletrônico são os setores mais promissores. Mas há algo que é ainda mais importante do que isso, algo que só a Blackstone pode fazer. Eles precisam de um veículo de investimento único, que seja muito melhor do que toda a concorrência. Essa tem sido a maior tarefa de Gray nos últimos anos e ele está confiante com o que pensou. Fundos de capital perpétuo. Os fundos perpétuos exclusivos da Blackstone têm dois nomes: Blackstone Real Estate Income Trust, Blackstone Real Estate Income Trust e BCRED, o fundo de crédito privado da Blackstone. O Blackstone Real Estate Income Trust permite que os investidores tenham acesso a um portfólio diversificado de ativos imobiliários que geram renda, além do potencial de valorização de capital a longo prazo. Isso significa que os investidores podem receber uma renda regular do seu investimento, enquanto o próprio investimento se valoriza. Por outro lado, o BCRED oferece aos investidores acesso a uma ampla variedade de investimentos em crédito privado. Essas são fontes de renda de alta qualidade que têm potencial para superar os investimentos tradicionais de renda fixa. Diferente de ações ou títulos em bolsas públicas, investimentos em crédito privado costumam ter termos e cláusulas negociados. Isso garante maior proteção contra perdas aos investidores, mas o plano não para aí. Blackstone tem outra tática na manga. Eles buscam alavancar o crédito privado a seu favor para atrair ainda mais investidores globais. Eles vão estruturar negócios exclusivos, personalizados para as necessidades dos clientes internacionais. E não é só isso. Blackstone vai combinar crédito privado com investimentos atrelados a seguros. O componente ligado a seguros ajuda a gerenciar ainda mais o risco dentro da carteira de crédito privado, potencialmente ampliando seu apelo para investidores mais avessos ao risco, equilibrando segurança e rendimento. Agora, com um produto excepcional e um plano de execução claro, tudo o que resta é cultivar relacionamentos sólidos com seus parceiros. Fique tranquilo, Schwartzman e Gray já estão fazendo isso. Com sua incrível experiência e personalidades cativantes, há uma grande probabilidade de que tudo dê certo. Quando megalomaníacos como eles colocam a mente em algo, eles conseguem. As histórias deles são prova disso. Blackstone está prestes a alcançar níveis inéditos, atingidos apenas pelos melhores. Gray está confiante e Schwartzman o apoia. Enquanto eles voam pelo mundo todo, fechando negócios e faturando bilhões, Steven não consegue deixar de pensar que Gray é o melhor investimento que ele já fez.
Para onde estamos indo agora? Tóquio, Seul, depois Mumbai. Vai ser uma viagem longa desta vez. Legal! Quanto acha que podemos ganhar? Talvez mais 1 ou 2 bilhões. Esses investidores são sérios. Não esperava nada menos que isso. É hora de conquistar o mundo.